Boa noite, ouvintes da Rádio Cristal, website no ar. Está começando mais um programa Vibre de Aita e eu sou Clarissa Romero. Hoje vai estar conosco Cláudia Fraganello, uma pessoa mais que especial, que junto com a Michele Silva, que a gente já entrevistou aqui no programa, vai estar proporcionando um curso 100% online a respeito de gestão, planejamento, finanças e consultório. Então, primeiramente, eu vou pedir para a Cláudia que se apresente, que dê, em linhas gerais, né, o que ela faz, o que ela vai tratar nesse curso. E aí depois, então, eu entro com várias perguntinhas. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Os microfones da Rádio Cristal são todos teus. Oi, Clarissa, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Cristal. Eu sou a professora Cláudia Fraganello, eu sou graduada em Direito e Administração, especialista em Gestão Pública, fiz meu mestrado na Sociologia e atualmente estou cursando meu doutorado na Administração. Já venho trabalhando na docência há 6 anos, dentro das áreas do Direito e da Gestão. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Cláudia, o prazer é todo nosso, meu, dos ouvintes, ter uma pessoa assim, cheia de sugestões, né, e de experiências para nos orientar nesse curso de gestão de consultório. Me incluo porque também tenho um consultório de terapia e sou dessas pessoas que vai meio no achismo, né? Ou seja, me concentro na parte da terapia e a parte da gestão, da administração, de toda essa parte mais prática, digamos assim, mais racional, eu termino me perdendo nela ou delegando essa função a outra pessoa. Que inclusive essa outra pessoa vai fazer o curso justamente para ter um pouco mais de visão do assunto. Então eu queria que tu nos explicasse, a Michele já conversou conosco a respeito do que se trata o curso, mas dentro da tua visão, do teu conteúdo, do que tu vai abordar, o que o pessoal que vai fazer esse curso vai receber? Oi, Clarissa, então, vamos lá. Tu falaste de uma questão que é muito cara na vida das pessoas, né? Que é a questão da gestão. A gestão, ela é relevante na vida, no trabalho, no nosso dia a dia, na gestão dos consultórios, porém ela é algo que a gente não fala sobre, a gente não discute, a gente não constrói, a gente não vê quais são os problemas. A gente faz exatamente da forma como tu mesma colocaste, né? No achismo. Então, a ideia desse curso é a gente chegar lá no aspecto do âmbito das finanças, mas antes passando por o que é gestão, por que ela é importante, como que eu faço uma gestão adequada, por que eu preciso ter um planejamento e planejar as minhas ações e não esperar as questões acontecerem para dar conta daí, né, de apagar um incêndio. Então, a ideia do curso é trabalhar com conceitos de planejamento, de gestão, para chegar no âmbito das finanças, porque normalmente o que a gente faz? A gente faz tudo conforme a gente acha e só busca apagar um incêndio quando tem algum problema lá no âmbito financeiro, né? Ou quando não consegue cobrar, ou não consegue receber, quando está com alguma dívida, quando está com alguma questão pontual para resolver. E tu falaste a tua formação também em sociologia, né, Cláudia? E isso aí é uma questão bem importante, porque o consultório se torna um pouco
uma função socióloga, digamos assim, sociológica, né? Porque ele não é só aquela questão de tratar aquilo que a pessoa foi procurar, né? Mas também levar em conta a situação socioeconômica da pessoa. Então aí a gente entra numa sinuca de bico. E como é que tu encara isso daí? Porque a gente tem que ter uma técnica que muitas vezes a gente não tem. Aliás, na maioria das vezes a gente não tem. Então a gente ou passa por carrasco e não atende, né? Ou paga para atender. Então tem casos assim. Eu fui casada com um médico que várias vezes ele chegava em casa e dizia assim: hoje eu fiz tantas consultas particulares, mas tive que pagar tanto para comprarem os remédios porque as pessoas não tinham, ou me pagavam a consulta ou pagavam os remédios. E claro que é um entre vários, né? Porque hoje em dia não se encontra muitos médicos assim. Mas eu escutava essa história dentro de casa. E o dia que eu coloquei meu consultório, eu senti isso na pele, né? De que ou eu dava as ferramentas para a pessoa, ou a pessoa me pagava a consulta. Então, é uma questão muito social, né? Digamos assim, porque a saúde é muito social e é muito delicada, é muito doente. A saúde é muito doente. Essa é a verdade. Então, como é que a gente consegue encaixar essas duas coisas nessa tua formação como socióloga? Como é que tu dá dica pra gente encarar isso daí? Conteúdo do curso ou dá para dar uma palhinha desse assunto? Não, claro que dá para dar uma palhinha do assunto, né? Vamos lá. Assim, né? Eu fui buscar meu mestrado, minha pós-graduação lá na sociologia, justamente porque eu queria entender algumas coisas como sociais e como sistêmicas, né? Ou seja, a gente vive dentro de um sistema e esse sistema determina algumas regras que às vezes a gente não compreende elas inteiramente, mas aí vou entrar um pouco no teu campo, mas inconscientemente a gente sabe que elas existem, né? Então, quando a gente está falando da relação profissional, né, e principalmente de uma relação profissional que está adentrando na vida das pessoas, que nem vocês adentram, né, vai muito além do atendimento, né, somente do atendimento. Tem todo um outro lado que vocês conhecem da realidade que coloca o profissional da psicologia e alguns outros profissionais também, né, da saúde em geral, numa posição muito complicada. Porém, aí temos o outro lado disso, né, que é o lado como alguns profissionais da saúde, em geral, tratam essa questão da gestão, né, essa questão de eventual contrato que tem que ser feito, de combinações a respeito de uma determinada cobrança, acordos, né? Como se fossem um tabu. E aí a gente não consegue avançar. Então, assim, ó, o que eu sempre recomendo, né? Quando eu dou uma consultoria, quando eu falo em algum curso, né? Os fatores têm que ser negociados. Né? Ok, eu não preciso ter uma tabela fixa e imutável para todos os pacientes. Eu posso adequar o meu atendimento à possibilidade econômica dele. Mas eu tenho que entender que o meu atendimento é um atendimento profissional e que, portanto, precisa ser remunerado. Por mais que seja, às vezes, uma remuneração simbólica, mas ela é importante no estabelecimento deste contrato, desta relação que é profissional, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas questões, de como trazer isto, né, para o campo da gestão. Porque eu aí vejo uma grande falha na formação de diversos profissionais. E aí não é só em profissionais da saúde, né? Em outras áreas que eu presto consultoria, que eu acabo ministrando cursos, eu também vejo, né? A gente forma especialistas para atuarem no seu campo,
Mas a gente esquece que esses especialistas estão dentro de uma sociedade, estão atuando num consultório, estão atuando num hospital, têm o seu negócio e precisam sobreviver disso também. Então a gente tem várias falhas de formação na forma como a gente constrói o conhecimento no nosso país, né? A gente não tem um ensino, como é que eu posso te dizer, que nem temos em alguns países, que eles chamam de um núcleo básico, que todos os cursos de graduação de determinada área, antes de entrarem nas disciplinas específicas, têm uma formação mais geral, formação social, de cidadania, formação de gestão, formação de finanças, que são elementos determinantes para tu desempenhar a tua vida profissional de forma mais adequada e menos estressante, né? Porque esse caso que tu relata é uma situação de estresse, do tipo, eu me coloco numa posição de que ou o meu paciente vai comprar os remédios ou ele vai me pagar. E aí, para que o meu atendimento dê certo, ele precisa daquela medicação, né? Então, isso é bem interessante, a gente vai tratar muito no curso. Bom, gente, vocês viram que é um curso que não dá para perder. Nós, principalmente nós profissionais da saúde, que fugimos um pouco muito da realidade prática, porque a gente se preocupa, a gente vive o que o paciente nos traz, é imprescindível que a gente também tenha o nosso lado prático, porque também temos contas a pagar, né, famílias, também temos as nossas vidas particulares. Então, eu acho que todos têm a ganhar em fazer esse curso. Cláudia, só para a gente concluir, como está dividido esse curso? Como ele vai começar, ter um meio e o final? Então, Clarissa, te respondendo, né? Nós planejamos o curso tendo um módulo introdutório com a Michele, que ela já conversou com vocês, então ela deve ter falado mais, né? E eu vou abordar os aspectos do planejamento, da gestão e das finanças. Então, a ideia é compreender o que se dá, o que faz parte da gestão, né, de um consultório especificamente, o porquê que um planejamento é importante e qual o tipo de planejamento é o planejamento ideal, né? Tivemos uma mudança de paradigmas agora com a pandemia, porque o planejamento ele era, digamos, um pouco deixado de lado e se falava mais um planejamento rápido e a curto prazo. E a pandemia nos trouxe de novo a necessidade de planejamentos a médio e longo prazo, né? Para nossa sobrevivência dentro do mundo. Temos que estar preparados para imprevistos, né? E depois a gente vai um pouquinho para o aspecto mais prático de pensar como fazer um contrato especificamente, como fazer acordo de cobrança, quais os mecanismos que eu tenho para fazer uma cobrança, né? E aí, sempre lembrando que ele é um curso que ele nos dá as bases para que eu desenvolva melhor também as minhas relações com a minha secretária, que vai ser a minha interlocutora em alguns aspectos, com o meu contador, que vai cuidar da parte da contabilidade, né? E vai me auxiliar na gestão do meu dia a dia como profissional. Então, é isso. Espero todos, né? E todas que estiverem interessadas no curso, no dia 11 de setembro, e gostaria de agradecer o convite em estar aqui conversando contigo hoje. Obrigado, Cláudia. Foi assim, se ficou alguma dúvida da parte da entrevista da Michele, né? Terminou de esclarecer, porque com a Michele a gente conversou muito mais a respeito do quão importante ficou, né, o nosso consultório com o negócio da pandemia, porque se dividiu muito as consultas online e as consultas presenciais, e como fazer uma e outra e como planejar o nosso tempo, porque também o tempo é uma questão de planejamento
que nos aflige muito, né? Porque às vezes a gente passa da hora e, bom, uma série de coisas que a gente teve que se adaptar. E essa parte prática tua, que mais, digamos assim, mais técnica, com certeza vai nos dar ferramentas para que a gente, unindo esses dois polos que a gente nunca prestou atenção neles, porque a verdade seja dita, tinha uma agenda e a agenda era o que comandava o nosso dia a dia. Hoje a agenda já não é o suficiente. Então, com certeza, quem fizer esse curso só tem a sair beneficiado. Inclusive o pessoal que está pensando em montar o seu consultório, né? Porque eu mesmo fiz alguns adeptos a esse curso, no curso de psicologia, e que é uma gurizada que está saindo crua de dentro da faculdade, achando que pode consertar o mundo, como todos nós, né? Quando saímos da faculdade, a gente acha que pode consertar o mundo. E então é quando eles se dão conta do quantos detalhes tem que levarem em consideração. É muito importante toda essa experiência, toda essa bagagem que vocês nos trazem. A Rádio Cristal agradece muito a tua presença e os nossos microfones estão à tua disposição, à disposição sempre da Marga, dos Florais do Sul, de toda essa gente que nos traz coisas positivas, boas para o nosso dia a dia, de crescimento, de valorização e de autoconhecimento, porque tudo isso nos ajuda a evoluir. Um grande abraço e, assim, muito obrigada mesmo.